aqui, tá? Senhor presidente, na primeira discussão do anteprojeto de lei, eu ocupei a tribuna desta casa e os que estavam aqui ouviram, e eu disse que depois do projeto nós teríamos algumas dificuldades. Um dos pontos que está trazendo um transtorno é que ele seja diretamente registrado em nome do proprietário do veículo. A bem da verdade, quem responde criminalmente em casos de acidente, sobretudo se vir uma fatalidade, é o proprietário do veículo. Mas sabemos também, senhor presidente, que muitos desses senhores que hoje, legalmente, já existe uma lei que lhe dá a condição de ser um profissional de mototáxi, são frutos do primeiro emprego. O mototáxi foi o primeiro emprego, foi a primeira opção desta pessoa trabalhar e viver de forma digna. Eu gostaria de sugerir a esta casa, porque muitas dessas pessoas não teriam e não têm condições de comprovar renda na hora de adquirir o veículo. E aí entra a dificuldade, porque não vai encontrar nenhum avalista que tire uma moto no nome dele, até porque a concessionária não permite isso. E muitos deles compraram em nome do pai e da mãe, pela facilidade da aposentadoria destes. Então o que é que eu sugiro a esta casa e à Secretaria de Trânsito do meu amigo Tomás? Que seja feito um documento na modalidade de depositário fiel, a gente pode considerar o jurídico, com prazo de validade de quitação da mensalidade dessa moto, com prazo de validade de quitação. Quando esta moto estiver quitada, vereadora Valéria, na hora que quitar a moto, o pai ou a mãe, automaticamente, nesse documento, já dá todas as condições de transferência do veículo para o titular do alvará. Salientando, vereador, que no artigo 1º foi justamente a emenda enviada do Executivo só contemplava o cônjuge. Como várias dificuldades entre pais e filhos, essa emenda eu aditivei aqui, pais e filhos, para que também tenha essa conjuntura aí que o senhor está falando. Eu não vi ainda a emenda, eu estou aqui com o esboço do projeto, mas eu acho que, e aí eu sou contra a concessão do alvará para pais, para cônjuge, para mãe. Eu sou contra a concessão do alvará. Eu sou a favor que seja feito na Secretaria de Trânsito um documento em anexo que dê a esta pessoa a possibilidade dele entrar na legalidade, vereador Nadson, até a quitação do veículo. E esse documento tem que ter um documento registrado em cartório. Eu acho que existe a Procuradoria do Município, existe o setor jurídico desta casa que pode nos ajudar. Após a quitação, daqui a 15 meses, vai ser quitada essa moto. Então daqui a 15 meses, automaticamente essa moto terá que ser transferida, ou então o alvará será cassado. É isso aí. E acaba a polêmica. É isso aí. E acaba a polêmica. Então nós vamos dar a essas pessoas que o pai e a mãe, vereador Júlio Brandão, foram responsáveis para adquirir a moto. Já trocou 150 pegou uma cozinha. Nós vamos dar a condição. Veja só, a gente também não vai poder ficar discutindo detalhes por detalhes, porque a lei é o seguinte: quando a lei existe, é para o cidadão se adequar à lei, não a lei se adequar ao cidadão. O que nós estamos fazendo aqui é utilizando o bom senso,
Agora a gente não vai ficar entrando aqui em vários questionamentos, porque nós vamos passar, vereador Ronaldão, os 2 anos e 2 meses que a gente tem de mandato e não vai resolver o problema. Então, eu gostaria, vereador Nádcio, se não foi colocado, eu gostaria de sugerir à relatoria do projeto esta emenda que seja feita, e eu acho particularmente que irá contemplar a categoria e dar um fim nesta problemática. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Cavalcante. Vossa Excelência, pelo fato de ser primeiro secretário da Casa, não tem a necessidade de estar presente nas comissões técnicas, mas isso foi discutido amplamente lá, e a vereadora Valéria Moraes apresentou uma emenda à linha 2 do inciso 3º, do artigo 1º. Eu acatei essa emenda, e que fica com a seguinte redação, vereador Cavalcante e demais. Diretamente pelo proprietário do veículo cadastrado, do cônjuge, genitor, genitora, filhos e irmãos, tratando-se do mototáxi. Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso 3º, deverá ser feita a transferência da propriedade do veículo para o titular do alvará, exceto o cônjuge, até 18 meses a contar da data da publicação da lei. Está totalmente contemplado. De uma forma diferente, mas na mesma linha de raciocínio de Vossa Excelência. Como Vossa Excelência disse, o objetivo é de encontrar um caminho, encontrar uma solução para esse problema. Muito obrigado pela sua observação. Se a gente encontrar, vereadora Valéria, um caminho mais curto, eu acho que pode ser também acatada a sua ideia, vereador. Obrigado. Palavra com o vereador Júlio Brandão. Senhor presidente, autoridades dessa mesa, meus colegas vereadores, vereadora Carmen, guarda, imprensa, comissionados, mototaxistas, público. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que disponibilizasse cópia de todas essas emendas que devem ter um prazo final para chegar a Vossa Excelência, para que todos os vereadores tenham, com as devidas justificativas, para que haja uma análise dos vereadores de um cômputo geral. Segundo, senhor presidente, eu já li 2 vezes a alteração que o senhor prefeito mandou a essa casa, com aquele histórico que Vossa Excelência já falou, depois de ouvir uma manifestação. Fiquei pensando, Ronaldo, que o usuário, eu não estou vendo aqui na mesa representante do usuário, o comerciante que pega o mototaxista, o estudante que utiliza o mototaxista. Será que essas alterações, também na outra nós não vimos não. Eu não quero dizer que na outra a gente, mas fiquei pensando assim, relator, até que ponto não é interessante que esse comerciante que muitas vezes utiliza, e o estudante que também utiliza bastante, que ele também tem a oportunidade de ouvir, porque tem coisas aqui, por exemplo, que o executivo está mandando, relacionado à questão de se pagar um seguro adicional, e a questão também da higiene pessoal, que eu acho que é importante que o usuário diga assim, não, o prefeito está certo em alterar isso aí. Nós ouvimos os mototaxistas e entendemos que está boa também para o nosso lado, dos usuários. Até porque, e eu já falei inclusive se eu não me engano foi para Lomanto, numa das reuniões lá, Lomanto, que Deus nos livre de não acontecer nada e que a pessoa só precise utilizar o DPVAT que se tem. Mas a gente sabe que os acidentes, a probabilidade assim, devido ao próprio veículo, que se tem um acidente que deixa muitas sequelas, é grande. E nós sermos questionados enquanto vereadores, representantes do povo, que não ouvimos o segmento, não abrimos pelo menos a oportunidade de se ouvir o usuário e ele ter voz, mesmo que a vontade dele não prevaleça, mas não, foi dado
recebeu, inclusive, se eu não me engano, não sei se lá no próprio Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, existe representante dos usuários, deve ter, não tem? Então, é importante que esse representante dos usuários, que deve ser uma entidade registrada, com estatuto e tudo, que também pudesse ser ouvido nessas questões.